Desculpem. Olá, pessoal. Eu sou o Valmoli Gerber Júnior, fundador da Brasil Rad Física Médica, da Quambi Computação Quântica e atual diretor da Vertical Saúde da ACAT, que é uma associação de empresas de tecnologia aqui de Santa Catarina. Antes de começar a conversa, gostaria de agradecer ao meu amigo Josier Vilar, ao meu CEO preferido, Rodrigo Vilar, por mais essa oportunidade de estar aqui no FIS 2021. Agradecer também pela minha participação permanente, perene, durante o ano como apresentador de algumas entrevistas associadas à inovação e dificuldades e soluções para o empreendedorismo na saúde do Brasil. Tenho a honra aqui de receber diversos empresários que assumem as responsabilidades e as dificuldades de se empreender na saúde, assim como eu. A gente vai conversar um pouquinho sobre as suas respectivas tecnologias, obviamente, que vem fazendo a diferença na sociedade. E depois a gente conversa um pouco também sobre as dificuldades dessa jornada de se empreender na área da saúde, né? Apesar da imensa oportunidade que esse mercado traz, não só no Brasil, mas no mundo, ele também carrega uma bagagem de responsabilidades, né? Empreender na saúde é diferente de empreender em outras áreas. Eu sempre costumo dizer que ela é a área mais difícil de se empreender, né? E com isso eu não quero espantar empreendedores da área da saúde, não, pelo contrário. É só avisar que existe uma responsabilidade de regulação, existe uma responsabilidade social, né? A gente está trabalhando com vidas, a gente está entrando num mercado que ainda tem um modelo operacional clássico, apesar de existir muita tecnologia embarcada, né? Eu acho que se você for numa cidade, uma das instituições que mais tem tecnologia de ponta embarcada é um hospital, né? Se a gente for pensar numa ressonância magnética, num robô que faz cirurgia, numa tomografia computadorizada, só que ele está muito baseado no empreender, adquirir um equipamento e colocar ele para operar dentro da sua instituição, né? E a gente vai falar aqui sobre toda a jornada, ter uma ideia, ter um insight, fazer com que pessoas acreditem naquilo, validar aquele produto e aí convencer as pessoas de que realmente aquilo vai fazer a diferença nos seus respectivos negócios. Seja no hospital, numa clínica ou no paciente, né, no B2C, o consumo do próprio paciente pela tecnologia desenvolvida na área da saúde. Então, pessoal, eu vou pedir aqui para que meus colegas se apresentem, falem suas qualificações e sobre seus respectivos negócios. Eu vou chamar aqui os meus colegas por ordem alfabética, tá? Obrigado também aqui, Arthur, obrigado, José, obrigado, Vander, por estar compondo essa mesa aqui para a gente ir para essa rica discussão, tá? Então, para começar, vou chamar aqui o nosso diretor executivo e fundador da Afro Saúde, o Arthur Igor. Arthur, fica bem-vindo, meu caro. Fique à vontade aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu estou aqui no FIS, no mesmo ano. Mas o papo aqui é completamente diferente, né? E como você falou, empreender em saúde exige vários desafios. Vou me apresentar. Eu sou Arthur Lima, eu sou cirurgião dentista, eu estou em Salvador, Bahia, e sou especialista em saúde pública e agora eu estou finalizando meu mestrado na Faculdade de Medicina daqui da Bahia. Eu pesquiso e escrevo sobre saúde mental e qualidade de vida relacionada ao trabalho. Eu estudei os dentistas durante esse período de pandemia e estou à frente da Afro Saúde, que é uma health tech onde a gente conecta profissionais negros da saúde a pacientes que buscam representatividade e diversidade racial no cuidado. Mais à frente eu vou falar um pouquinho desses desafios e qual é o grande desafio para a gente é trabalhar com uma startup e um público muito nichado. A Afro Saúde tem uma plataforma completa de conexão e de saúde para os profissionais e os pacientes, mas a gente também desenvolve soluções com foco em saúde pública, pensando aí no acesso da população negra aos diferentes serviços que o SUS oferece. Obrigado, Arthur. Basicamente, você criou uma forma de comunicar profissionais da área da saúde que são negros com pacientes que são negros que se sentem mais confortáveis com essa relação profissional, certo? Na maioria eles são afrodescendentes, mas a gente mostra também que existe essa diversidade racial no cuidado e a plataforma ela pode ser utilizada para pacientes que também não são negros. E
E aí um desafio muito grande era, de fato, fazer essa comunicação e se trabalhar com um público muito nichado, né? Porque pode ter às vezes, a transmissão da mensagem pode ser muito difícil quando a gente pensa em diferentes públicos. E a gente construiu todo esse produto muito pensando na dificuldade de acesso que a população negra tem em alguns serviços e, às vezes, de encontrar um profissional que seja qualificado para tratar de questões de raça e saúde. Por exemplo, o co-founder da Afro Saúde, ele tem foliculite capilar e ele passou por 4 esquemas de tratamento que não resolveram o problema dele, porque ele não encontrou alguém especialista em pele negra para resolver. Muito pelo contrário, teve tratamento que ele sofreu que acentuou o problema. E a partir daí se desdobraram outras reflexões, né? Existe um problema muito grande da psicologia, da saúde mental da população negra, a violência obstétrica sofrida pelas mulheres negras em relação à anestesia, a outras questões do pré-natal e do parto. E aí a gente foi se desdobrando nesses problemas de saúde diversos que a população negra acaba sofrendo, e a gente oportuniza justamente esse encontro para fortalecer mesmo a ideia da diversidade em saúde. Existem pesquisas que comprovam que quando a gente tem essa diversidade do lado de quem cuida, todo o processo de tratamento dos pacientes, adesão, comunicação, empatia, redução de vieses, tudo isso consegue ser bem mais qualificado. Então, no início, um desafio grande da gente era conseguir comunicar que um negócio, pelo fato de ser nichado, não é um negócio que segrega, não é um produto de segregação, quando na verdade é um produto de diversidade e inclusão, porque a gente está reduzindo as iniquidades de saúde. Quando a gente olha para os indicadores de saúde brasileiros, por exemplo, a população negra é a que mais vai a óbito precoce, a gente perceber aqui Covid, né, são os pacientes mais graves, os pacientes que mais tiveram dificuldades em encontrar um leito de TI, mas também é a população negra que mais morre por doenças que são evitáveis. E se a gente pensar em condições crônicas, hipertensão, diabetes, todas essas complicações, elas afetam com maior grau de severidade a população negra. Então, quando a gente promove uma diversidade e uma inclusão, até uma simples discussão sobre essa temática, eu acredito que falar sobre isso aqui hoje vai despertar a reflexão em todo mundo que está assistindo, que fomentar esse cuidado do lado da diversidade resolve o problema de muita gente. E o nosso mercado acaba sendo um mercado muito promissor, porque a população negra ela é composta por milhões de pessoas no Brasil inteiro. E a gente consegue fazer esse trabalho também de expansão internacional, visto que nós temos a população negra em diáspora, temos os países africanos de língua portuguesa, e a gente consegue dialogar também nessa conexão Brasil-África ou Brasil-países de língua portuguesa. E muitos dos desafios que a gente encontrou no início desse processo foram relacionados tanto ao nicho, mas o acesso a capital de investimento. Pelo fato de ser um produto que trabalha a diversidade e pelo fato das pessoas que estão à frente do produto, e eu e o Igor somos 2 homens negros que vão de contra ao que é comum nas lideranças das health techs. Então, a gente sofreu algumas invalidações desse processo para poder conseguir chegar ao capital. Nós surgimos em 2019, mas entre 2020 e 2021 a gente conseguiu sermos investidos pelo Google for Startups, pelo Black Founders Fund, e fechamos recentemente também o nosso primeiro investimento anjo e recebemos outras premiações internacionais que permitiram que a gente conseguisse sair de um protótipo que funcionava até 2 meses atrás para construir um produto, uma plataforma completa com toda a jornada do paciente, pensando no agendamento, não só encontrar esse sonhado profissional, mas a jornada de buscar, agendar, o pagamento facilitado e principalmente a telemedicina. A população negra é a população vulnerável e a gente está trabalhando a ideia de que a telemedicina funciona e que a telemedicina pode ser democrática e representativa. E a gente literalmente conecta porque temos profissionais em todos os estados do Brasil, pacientes ao redor do Brasil, temos uma terapeuta de Roraima que atende um paciente, por exemplo, em São Paulo. Justamente porque no interior de São Paulo, essa paciente não encontrava uma profissional que a representasse. E aqui o que é mais lindo da tecnologia e do atendimento à distância. É que a gente consegue
eliminar essas barreiras geográficas. E é um outro desafio muito grande é justamente tentar mostrar para populações vulneráveis que essas tecnologias elas podem resolver problemas da coletividade, podem ser representativas e funcionam de fato quando a gente consegue construir muito bem. Perfeito. Arthur, depois a gente volta nessa discussão sobre as dificuldades nessa trajetória, tá? Primeiro a gente vamos passar os nossos colegas aqui e a gente fala um pouco mais aí dessa, principalmente dessa tua dificuldade de conseguir investimentos, né, para o teu negócio, para a tua ideia, né? Continuando aqui, agora vamos com o nosso colega José Thomas Arenas, que é de Santiago, no Chile. Ele é fundador e diretor executivo da TeleDx, uma empresa que desenvolve tecnologia para diagnóstico, né, principalmente para a parte de oftalmo, radiologia e outras ferramentas de inteligência embarcadas aí na área da saúde. Meu caro, seja bem-vindo, fique à vontade, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, ¿me escucha? Acerca de mí, bueno, yo soy ingeniero eléctrico y también soy ingeniero industrial de la Universidad de Chile, pero llevo más de 10 años dedicado al área de la tecnología en salud y tal como adelantaban, en TeleDx lo que hacemos es desarrollar e implementar soluciones de inteligencia artificial para el sector salud. Y nuestra principal solución, nuestra solución más madura y que tiene más tracción, se llama DART y es una plataforma de teleoftalmología que usa inteligencia artificial para poder dar acceso, dar cobertura y dar diagnóstico oportuno a la razón de pérdida de visión y ceguera que crece más rápido en el mundo, que es la retinopatía diabética, es decir, la pérdida de visión y la causa de ceguera que es generada por la diabetes, porque ustedes saben que la diabetes es una epidemia mundial que afecta a más de 40 millones de personas en Latinoamérica y por eso tiene esta consecuencia tan grave en la salud visual de la población y especialmente de la población vulnerable. Entonces, básicamente lo que hacemos en TeleDx es juntar los dos mundos, el mundo, digamos, de la salud y, por otro lado, el mundo de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial, que hoy día son un poco más compatibles, pero hasta hace poco tiempo eran dos cosas totalmente separadas y totalmente independientes. Entonces ese es un primer desafío, pero también una motivación, digamos, de cómo llevar algo que es tan interesante, que tiene tanto crecimiento como es la tecnología y que además tiene tantos resultados, principalmente en otros sectores, y al mismo tiempo tener el impacto social que tiene hacer soluciones escalables, soluciones de amplio alcance, juntando estas dos cosas para la salud y para muchas personas, digamos, especialmente, como decía, en nuestra región. Así que ahí conversaremos más y abordaremos más en profundidad respecto a las experiencias que tenemos y a los desafíos que, como se comentaba en la introducción, tiene especialmente emprender en salud respecto a otros rubros. Perfeito, José. Muito obrigado. E depois a gente fala principalmente sobre essa. Eu não sei se você conhece como é que é o modelo de relação no Brasil, mas a gente tenta conversar um pouco sobre como é que é o processo no Chile, né? Porque como você trabalha com uma ferramenta de diagnóstico ou auxílio ou diagnóstico, provavelmente está passivo, né? De fazer registro junto ao órgão que regula. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, porque eu particularmente, inclusive, estou curioso sobre esse assunto aí para saber como é que é o comportamento desse tipo de tecnologia no Chile, né, tão importante para a área da saúde, né, que vem transformando significativamente, né, a qualidade do serviço médico. Dando continuidade aqui, agora voltamos para o Brasil, né, saímos do Chile e voltamos para o Brasil, para o Rio de Janeiro em específico. Dr. Vander Cortese, ele é fundador e diretor executivo da BIP Saúde. A BIP Saúde basicamente leva conforto, né, e qualidade de vida para dentro da casa das pessoas, né,
são exames laboratoriais e vacinas em home care e atendimento domiciliar. É um grande desafio também, né? Também é uma área regulada, né, Wander? E tem que contornar esse modelo arcaico em algumas características que são, né, que prendem ainda o desenvolvimento da medicina no Brasil, o acesso e tudo mais, tá? Então, por favor, meu caro, se apresente e fale um pouco do seu negócio, do seu business. Meu amigo, um prazer te encontrar aqui de novo. Antes, só queria confirmar se consegue me ver e ouvir bem. Perfeito. Tá ótimo. E achei incrível, o pessoal da organização conseguiu achar a voz da Siri para fazer a tradução. Então, curtindo aqui o fato de a Siri participar junto com a gente. Brincadeiras à parte, vamos lá. Como você já mencionou, meu nome é Wander. Eu venho de família de médicos, meu pai é um cirurgião cardíaco, minha irmã é dermatologista, e eu me formei em medicina, sou médico formado aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas ainda na faculdade de medicina, eu fui apresentado de uma forma muito espontânea ao tema do empreendedorismo. O empreendedorismo, eu já estou formado há 13 anos, e isso foi no início da faculdade, então, assim, tranquilamente estamos falando de mais de 15 anos. O tema empreendedorismo não era tão falado como é hoje. Dificilmente a gente teria um painel como esse há 15 anos, onde, né, profissionais de saúde estariam falando de empreendedorismo. Eu ouso até dizer que as pessoas mal sabiam soletrar essa palavra há 15 anos. Enfim, então eu tenho contato com o empreendedorismo e começo a me identificar com isso, de tal forma que, diferente dos nossos colegas que vão fazer uma especialidade médica, cardiologia, ortopedia, dermatologia, cirurgia, eu segui o caminho do estudo de gestão de business e ali com 24 para 25 anos montei minha primeira empresa. A BIP já é minha segunda jornada empreendedora, então acho que tem alguma legitimidade aqui para falar sobre os desafios de empreender em saúde, porque estou fazendo pela segunda vez. A primeira vez foi o Grupo BR-Med, que é uma rede de clínicas de medicina do trabalho. Medicina do trabalho, para aqueles que não estão familiarizados, é aquela área da medicina que cuida dos exames dos funcionários, dos trabalhadores de uma empresa, os exames ocupacionais. São eles os exames admissionais, periódicos, demissionais. Então a BR-Med se tornou uma rede de 13 clínicas em 4 estados no Brasil, emprega aí centenas e centenas de pessoas e é uma das líderes no setor. Só que é um business, como a gente chama, B2B, para atender empresas. E na jornada, como é que a gente chega na BIP Saúde? Em algum momento, ali por volta de 2015 para 2016, fica claro para mim que a gente passava a recorrer ao nosso celular para resolver todas as nossas demandas. Então, se a gente tivesse com fome, a gente rapidamente pensaria no iFood. E eu falo aqui sem ter nenhuma participação, receber nada por isso, realmente reconhecendo a relevância de um iFood para atender a demanda de alimentação. Da mesma forma, se você precisasse se locomover nas grandes cidades, chegou o Uber há não muito tempo e virou sinônimo aí, né, de chama um Uber. Muitas vezes nem é o próprio Uber, mas enfim, né, vira referência. Comunicação, WhatsApp, ouvir música, Spotify, quer arranjar um namorado ou uma namorada, Tinder, enfim. Eu posso seguir aqui 15, 20 exemplos de aplicativos, de plataformas que são referência para uma determinada demanda. Bem, e saúde? Eu faço essa provocação aqui para vocês. E saúde? Qual é o aplicativo, qual é a plataforma que vem à cabeça dos brasileiros, da mesma forma que eu mencionei que um iFood vem para alimentação, que um WhatsApp vem para comunicação, um Spotify para música? Qual é a plataforma, qual é o aplicativo que vem à cabeça dos brasileiros quando se fala em saúde? E quando eu fazia essa provocação, não vinha muita resposta. Quando vinha, muitas vezes era o aplicativo do plano de saúde. Mas venhamos e convenhamos, a gente sabe que o modelo aqui no Brasil, o plano de saúde, na sua enorme, né, na enorme maioria das vezes, ele é oferecido pelo empregador. Então, se o empregador, lá, o diretor de RH da empresa, decidir trocar de uma operadora para outra, vai chegar um e-mail, um Slack para todo mundo, e as pessoas simplesmente vão desinstalar um aplicativo e instalar outro. Então, eu diria que essa resposta não vale do plano de saúde porque não existe stickiness, não existe ali um brand loyalty, não existe uma lealdade àquela solução. Então, o espaço dessa solução, que é o que se chama top of mind, que é o que vem à cabeça quando se pensa em saúde, a meu ver, até hoje, inclusive 2021, segue vago. Não existe ainda essa solução.
Então, essa é a forma mais fácil de explicar o que a gente está construindo aqui na BIP. O que a gente quer ser aqui na BIP, qual é o nosso sonho grande aqui na BIP. O que a gente espera é que daqui a não muito tempo, quando alguém numa mesa de um almoço de família, de um encontro de amigos, disser, estou precisando de tan-tan-tan, se esse tan-tan-tan na frase for ligado à saúde, ligado à healthcare, eu espero que alguém na mesa vai falar, você já viu na BIP? Então esse é o sonho grande, essa é a nossa visão de longo prazo. Só que a gente tinha que começar por algum lugar. E a gente adotou uma estratégia que já vinha se consolidando em vários outros setores diferentes da saúde. Essa estratégia da consumerização, de colocar o cliente no centro, da compra online e entrega em casa. Essa tendência já vem acontecendo há muitos anos. O grande exemplo mundial disso, né, é a Amazon. Mas se a gente traz aqui para a América Latina, você tem aí o Mercado Livre, né, que é a holding dona da Mercado Livre. Você tem aqui no Brasil especificamente Magalu e vários outros grandes cases que souberam identificar e foram first movers nessa tendência de compra online e entrega em casa. Então, recapitulando aqui, entendendo que existia esse espaço vago de um app que fosse referência em saúde para os brasileiros e que ainda também não havia um player que tivesse adotando esse approach da compra online e entrega em casa, surge a BIP. A gente tenta algumas teses, porque eu costumo dizer que empreendedor que só conta coisa boa não está contando a história toda. Então, assim, foi 1 ano e meio de algumas teses seguindo essa ideia de compra online e entrega em casa, que a gente não tracionava, até que cerca de 1 ano e meio depois, entre 1 ano e meio depois, lá no segundo semestre de 2017, foi quando a gente, pela primeira vez, ofereceu vacina em casa. E realmente falar de vacina agora é fácil, porque todo mundo virou especialista em vacina, né? Toda a família tem um infectologista, todo mundo hoje fala de plataforma de desenvolvimento de vacina RNA mensageiro, como se estivesse comentando um jogo de futebol. É curioso isso, mas é uma verdade. Mas assim, eu estava falando de vacina em 2017, ninguém podia imaginar essa tragédia que vinha pela frente, e aí a BIP começa a crescer em vacina, nesse modelo. Sem clínica aberta ao público, a gente tem o que seria as cloud clinics, que são as nossas clínicas. No varejo existe muito o termo, a expressão dark store, né, que são aquelas lojas que não são abertas ao público. São aquelas lojas simplesmente para você ter ali seu estoque, seus materiais e dali fazer a entrega do que foi comprado online. Então a BIP segue esse modelo, é um modelo que nos livros de negócio eles chamam de asset light, asset smart, ou seja, leve em ativos imobiliários. Bem, com isso a gente começou fazendo vacina em casa, a gente tracionou, né, encontrou o Product Market Fit fazendo vacina em casa. Hoje já estamos em mais de 100 cidades, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e o Distrito Federal. Hoje na BIP já são mais de 1.200 pessoas contratando centenas todo mês. E a gente hoje já é a maior empresa de vacina no Brasil sem ter uma clínica aberta ao público, simplesmente nesse modelo do delivery. E por fim, a gente entendeu que vacina era o ponto, né, de largada da BIP. Nosso objetivo nunca foi ser a maior empresa de vacina, isso é um estágio que a gente passou. E a segunda business unit, o segundo negócio que a gente lançou, como foi, né, dito aqui na apresentação, é o de análises clínicas. Seria um termo aí para os exames laboratoriais, não só exames de sangue, urina, fezes, suaves e diversas amostras. E aí hoje a gente está expandindo, já estamos no Rio e em São Paulo com laboratório, lançando muito em breve no Paraná, em Curitiba. E depois disso a gente vai endereçar outras business units. E assim eu faço o link, encerro a minha apresentação, né, inicial, explicando que a BIP, hoje maior empresa de vacina, crescendo muito rápido no mercado de análises clínicas, já tendo como parceiro principais operadoras, destaque aí para a Amil, Bradesco. E em breve a gente vai endereçar outras business units para ganhar essa relevância e ser o app de saúde no celular da família brasileira. E aí, para falar de desafios e dores, nosso moderador vai conduzir, mas eu tenho aqui para todos os gostos e tamanhos que você quiser abordar. Obrigado, Wander. Bom, parabéns por essa jornada aí. Eu tenho alguns colegas, porque normalmente, agora está mudando um pouco esse cenário. Empreendedores da área da saúde não são médicos. São administradores, engenheiros,
Todas as outras categorias, menos médicos. Os médicos estão muito mais voltados para a parte de modelos clássicos, montar um grupo de clínicas, um grupo de hospitais, né? Não largar a medicina, vestir a camiseta rasgada e suja do cara que vai começar a sua jornada lá embaixo, né, como servente de obra, e construindo até chegar no topo do prédio e ser o seu respectivo gestor, administrador, presidente, o que for, né? Até porque pela segurança que a formação em medicina traz, né? Então é muito difícil que ele renuncie a tudo isso para ser um empreendedor. E muitos que tentando conciliar a vida de médico com a vida de empreendedor impactam nas dificuldades também, entende? Então, esses que assumem realmente a camiseta, eu não falo nem camisa, né? Eu falo a camiseta do empreendedor e deixam a medicina clínica de lado para apostar numa ideia e vencer com ela, admiro muito, tá? Você, vários outros colegas aqui no Sul também, e são cases de altíssimo sucesso. Por quê? Porque eles entendem a jornada, entendeu? Dificilmente por exemplo, eu sou físico empreendendo na área da saúde, eu tenho muito mais dificuldade porque eu não estou no point of care, entende? Eu tenho que ir construindo o meu projeto, a minha ideia, e depois entendendo o mercado. Isso pode ser tarde, né? E que é um grande trabalho que a gente faz aqui de conscientização, troca de experiências, de give back dentro dos grupos de saúde que a gente tem em Santa Catarina. Pegar aquele grupo de empreendedores, colocá-los para discutir de igual para igual com empreendedores embrionários que tiveram a primeira ideia, né, para que naquela sabatina ali já se elimine um monte de dificuldades e percepções errôneas para que a taxa de sucesso seja maior desse empreendimento, tá? Então, parabéns, meu caro. Agora, dando continuidade aqui na nossa... Dando continuidade na nossa conversa aqui, seguindo sentido horário aqui, né, que também está por ordem alfabética, voltamos aqui com o Arthur. Arthur, agora entrando aqui no core dessa nossa discussão, né, fala um pouco para a gente aí, você antes deu alguns spoilers, né, sobre essas dificuldades que você enfrentou, né? Obviamente você tem uma situação que é característica, né, de um histórico que ainda insiste em aparecer em algumas determinadas classes ou regiões, mas retrata para a gente quais foram as dificuldades que você sofreu e vem sofrendo e acredita que vai sofrer ainda nessa tua jornada de empreender e transformar a tua ideia, né, numa solução de mercado com potencial de sustentabilidade. Você falando agora sobre esse vestir, essa camiseta, esse pedaço de pano, relembrou muito também essa situação que eu passei, né? Não só na medicina, mas na odontologia. A gente não é formado para ter perfil empreendedor. A gente é formado para cuidar pessoas, quer dizer, eu cuido de pessoas, a BIP também, mas cuidamos de pessoas de uma outra forma. Mas o modelo tradicional de cuidado direto a gente forma muito dentro de uma caixa. E foi um desafio muito grande para essa transição de carreira, de entender o que é empreendedorismo, o que é startup, o que é inovação, modelo de negócios, crescimento, enfim. Então foi muito, ao mesmo tempo, esse desafio onde eu procurei me capacitar nesse sentido para poder amadurecer o que era a AfroSaúde. E aí eu me esbarrei no problema da estrutura que eu só descobri quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, que foi justamente essa questão do acesso ao dinheiro, ao capital. Ter alguém que apostasse no nosso negócio para que a gente pudesse conseguir crescer. E a AfroSaúde, desde quando a gente começou a validar a nossa ideia, nós fizemos um Google Form, onde a gente conseguiu ter quase 5.000 respostas de usuários pensando em todo o problema que a gente se propõe a resolver. A gente não conseguia ter pelo menos esse diálogo com investidores. E aí, aos poucos, a gente conseguiu lançar o nosso protótipo, que confirmava a validação da ideia também, mas mesmo assim, diferentes entraves. Eu já participei de banca onde eu fui questionado se o diferencial da AfroSaúde era só a questão racial, sendo que é um nicho de milhões de pessoas, que é muito promissor. E, enfim, eu precisei dar uma resposta curta
e momentânea naquela hora, mas a gente continuou avançando até que a gente conseguiu esses 2 investimentos, tanto do Google quanto da nossa investidora Anjo, onde agora a gente está nesse estágio do Product Market Fit, onde a gente já tem clientes, tem uma possível escalabilidade do nosso negócio, porque temos clientes pagantes em diferentes lugares do Brasil. O fato de ser tecnologia, a gente consegue ter essa difusão geográfica de maneira muito mais fácil. A gente não tem espaço físico ainda nosso, porque a gente não precisa. Aqui em Salvador a gente tem coworking, nossa investidora tem um espaço, então a gente utiliza, não precisa, e a gente consegue tocar o negócio todo no digital. Mas a gente sabe que quando a gente entra no mundo de health tech, é com milhões que às vezes algumas empresas entram e a gente começou do zero. Mas agora a gente está conseguindo criar métricas suficientes para conseguir dialogar a fim de conseguirmos investimentos maiores. Então, muita da nossa dificuldade foi completamente relacionada ao dinheiro, porque até quando eu sabia pouco que era investimento, eu precisava do dinheiro para melhorar o produto, mas eu precisava que o produto estivesse melhor para conseguir o dinheiro. E ficava ali naquela roda sem saber o que fazer. E a gente conseguiu sair dessa roda. E hoje a AfroSaúde, assim como a BIP, que essa ideia é sensacional. Eu estou pensando aqui o desafio que seria trazer a BIP para Salvador, que é uma cidade que é geograficamente acidentada, sabe? E o impacto que teria de levar vacinas e medicamentos para os lugares. Mas assim como a BIP, a AfroSaúde, ela quer ser essa referência. A gente já está conseguindo ser no meio do nosso nicho, inclusive, de ser essa referência quando se fala de diversidade de saúde. E eu vejo na internet, de maneira solta, gente, eu preciso de um dermatologista. As pessoas já marcam a AfroSaúde e já mandam baixar o aplicativo. A gente conseguiu criar essa marca muito forte com a pauta que a gente defende de ser diversidade. Mas ainda, mesmo com o nicho consolidado, tendo o fit com o mercado, a gente ainda tenta passar pela porta de ser uma empresa que é liderada somente por pessoas negras. E estamos no Nordeste, e na sua grande maioria, as health techs estão no Sul-Sudeste, então a gente está contra a maré, literalmente, mas tentando derrubar essa porta no sentido de termos um grande investimento para poder fazer o negócio crescer mais ainda, porque tem o potencial de escalabilidade nacional, internacional e de trabalhar de utilizar diversas outras tecnologias para serem acopladas na nossa solução. Você nadando contra a maré dessa forma, né, Arthur? Imagina quão forte não vai ficar quando chegar lá na frente, né? Os parabéns, meu caro. A gente vai ter que encurtar um pouco o tempo de resposta de cada um aqui, a gente tem mais 20 minutos, tá? Mas eu acho que sobra ainda 10 para o José e para o Vander para a gente compor. Então, seguindo aqui a ordem, José, meu caro, fala um pouco para a gente sobre o modelo de regulação do Chile e se você conhece o modelo de regulação do Brasil e fala um pouco dessas suas dificuldades aí no desenvolvimento dessas tecnologias que são realmente de alto impacto tecnológico, né? Você entra num sistema altamente complexo, que é o sistema DICOM, de imagens médicas e outras tecnologias, e embarca ali soluções que auxiliam o médico a facilitar o diagnóstico dele, né? Sí, gracias. De hecho, tengo una lista de cosas que yo definiría como algunos de los desafíos que quizás no son tan obvios en la salud o para emprender en salud, y uno de ellos es la regulación. Pero voy a recorrer un poco los otros para graficar a qué me refiero. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología y en algo tan disruptivo como la inteligencia artificial, que muchas veces se conoce poco o lo que se conoce es fácil de malinterpretar, es decir, qué significa estos robots, cuáles son el nivel de decisiones que pueden tomar por nosotros, qué impacto tiene eso en el trabajo, o sea, cuál es el grado de reemplazo de las labores que ya se hacen. Entonces, hay una serie de cosas que, como digo, tienen que ver con la cultura y con lo que nos hemos encontrado en estos años respecto a una cultura inherente de hacer las cosas como se han venido haciendo en salud, en medicina,
digamos, las cosas funcionan o existen de una manera y entonces es difícil hacer saltos. Y como parte de eso está la falta de digitalización con la que uno se encuentra. O sea, siempre se está luchando con el tema de los registros clínicos electrónicos, con la interoperabilidad, y se habla y se ha avanzado algo en eso, pero en realidad ese tipo de cosas son basales. O sea, yo siempre digo que la digitalización en sí, o sea, hacer un mismo proceso que se hace físicamente, hacerlo digital, como por ejemplo es la telemedicina tradicional, no necesariamente es un cambio, porque al final es hacer, o muchas veces se busca hacer exactamente lo mismo, pero por otro canal. Y en eso es donde nosotros encontramos que cosas un poquito más sofisticadas como la automatización o la inteligencia artificial permiten multiplicar o permiten hacer procesos con mayor alcance sin necesariamente tener crecer en la capacidad de base o en los costos, digamos. Y respecto a lo que comentaba de automatización y la inteligencia artificial, muchas veces es lo primero con lo que uno se encuentra con el temor, es decir, por ejemplo, un médico, esto me va a reemplazar a mí, entonces me genera, o no lo conozco bien, o me genera temor y por lo tanto me genera rechazo, hay resistencia al cambio, pero siempre pongo el contraejemplo de que si estamos enfrentados al escenario en el que estamos nosotros, que es que no hay más de un 30% de las personas diabéticas que reciben su examen anual de fondo de ojo, malamente tú vas a buscar reemplazar algo. Lo que más quieres hacer tú es potenciar, es crecer desde ese 30, no reemplazar lo que resuelve ese 30 y no crecer. Entonces, siempre pongo ese ejemplo que en realidad muestra que lo que se busca aquí no es reemplazar sino potenciar. Y como tú comentaste al principio, también están los temas de la responsabilidad en términos de que un resultado o un error en este sector es distinto, por ejemplo, a un modelo de aprendizaje automático en retail que quizás te recomendó un cinturón en vez de una cartera. No es lo mismo que equivocarse en el diagnóstico de alguien o en el tamizaje diagnóstico de alguien, que es la etapa en la que estamos nosotros. Y por otro lado, eso a escala está el tema del impacto social, que es un desafío, pero a la vez una motivación. O sea, eh, las cosas que nosotros buscamos hacer no es en el uno a uno, sino que buscamos, y de hecho hoy día, por lo menos en Chile, estamos beneficiando a más de 200.000 personas al año, todos los años. Entonces, eso hoy tiene su lado positivo, pero hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, antes de entrar al tema de regulación, está el alineamiento de incentivos, que no siempre es tan directo. Uno naturalmente puede pensar, bueno, las cosas que hacen que la salud funcione mejor, que haya más acceso, que haya más prevención, que haya más ahorro. Depende de con quién uno esté hablando, cómo hay que plantear eso, porque no siempre están exactamente alineados los incentivos del pagador o la aseguradora, que puede ser pública o privada, con el prestador, que puede tener otra función de optimización, y finalmente con el paciente, que no siempre o pocas veces, digamos, es por ejemplo el que paga de su bolsillo. Entonces, llegar a que el que paga esté de acuerdo con el que ayuda a ejecutar, sobre todo en un modelo digitalizado, y en eso estoy alineado, digamos, con estos nuevos modelos, que por lo menos el que nosotros también estamos a bordo, que tiene que ver con no una infraestructura física, sino con algo que se basa en las herramientas digitales para también poder escalar de mejor manera. Pero son cosas que hay que tener en consideración y que no son obvias, a pesar de que quizás hoy día son un poquito más digeribles que hace algunos pocos años atrás. Y respecto a la regulación, que efectivamente es uno de los puntos que tiene diferente este sector a otros, porque en otros tú puedes hacer un prototipo, puedes lanzar, tienes tus primeras ventas y eso es lineal, digamos, y hay muchos supuestos que son fáciles incluso de transmitir. Aquí, además de todo lo que dije, está el tema de la regulación, que yo lo resumo como cómo demuestras que lo que tú estás proponiendo hace lo que dice que hace. Y además en el tema de inteligencia artificial, y ahí tomando tu pregunta, tanto en Brasil como en otros países, en Estados Unidos, lo que sí está un poco más desarrollado es la regulación de dispositivos médicos, porque, entre paréntesis, los sistemas de inteligencia artificial de apoyo a la decisión de diagnóstico, de tamizaje o de cualquier parte del proceso son considerados software como dispositivo médico. Y por lo tanto, como primera línea,
se alinean, digamos, con cuál es el roadmap de un dispositivo médico, que tiene que ver con el nivel de clasificación de riesgo, y según eso, digamos, si el dispositivo médico está regulado o no, o si está sujeto, digamos, a una serie de cosas. Y por lo menos en Chile hay pocos dispositivos médicos que están sujetos a la vigilancia de la entidad, digamos, encargada de eso. Entonces, lo primero que la gente piensa es, bueno, si no está en esa lista de 2 o 3 dispositivos médicos, entonces significa que hay libertad total de comercializar. Y la verdad es que en la experiencia es todo lo contrario, porque cuando no hay un roadmap claro, entonces, lejos de ser, bueno, se puede hacer lo que uno quiera, en realidad siempre va a haber alguna razón para que alguien, por el motivo que sea, diga, bueno, pero eso no cumple con tal o cual regla. Por ejemplo, tú puedes proponer un software como dispositivo médico, pero como no puedes presentar el clearance de la agencia reguladora, entonces siempre puede alguien decir, no, es que quizás el estudio clínico que tú hiciste debería tener una mejor sensibilidad o una mayor especificidad, o es que esto debería estar probado de tal o cual forma. Entonces, eso sí es un desafío, y puede ser incluso un desafío más grande cuando está menos regulado. Y en los lugares donde está un poco más encasillado, como es el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, que por supuesto tiene sus costos respectivos, todavía la parte de inteligencia artificial está bastante inmadura. O sea, recién hace menos de 4 años se aprobaron los primeros software de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico por la FDA de Estados Unidos. O sea, estamos diciendo que es algo que está en pañales, es algo muy, muy nuevo, que sin duda se ha avanzado, pero que en ningún caso está totalmente resuelto por distintas razones, como por ejemplo que un software como dispositivo médico que usa inteligencia artificial es algo vivo, es algo que se van a ir liberando versiones, se va a ir mejorando, a diferencia de un dispositivo físico que es como es, y tú puedes, digamos, esa versión está congelada indefinidamente. Entonces, hay una serie de desafíos asociados a eso, pero diría que se está avanzando, y lo que sí tienen en común todas las regulaciones, ya sea que están totalmente estructuradas o no por las agencias respectivas, es el tema de la validación clínica, y de demostrar con estudios, con todas las consideraciones éticas, digamos, y clínicas que están en la literatura, que, como dije hace un rato, estos sistemas hacen lo que dicen que hacen y tienen los niveles de precisión, los niveles de sensibilidad y especificidad mínimos suficientes para intervenir de la manera que proponen intervenir, que es distinto cuando es un diagnóstico que cuando es un apoyo al diagnóstico, y tiene que ver con el nivel de responsabilidad y con el nivel de intervención de los equipos de salud que complementan estos dispositivos, y también con la etapa en la que están, porque no es lo mismo tomar una decisión respecto a un paciente, por ejemplo, de cáncer, que tiene una visita única y que tú tienes que tomar una decisión totalmente determinante en ese momento, y quizás no lo vas a ver de nuevo, versus algo como lo que estamos nosotros, que es un examen de frecuencia anual, que es un examen de tamizaje y no de diagnóstico, y que por lo tanto el desafío es separar grandes poblaciones y no tomar una decisión específica y spot de una persona una única vez. Perfeito, José. Realmente é um desafio, né? A tecnologia normalmente vem antes da regulação, né? E os pioneiros eles vão direcionando esse mercado. O importante é ter, obviamente, empresas sérias, né? E com realmente inteligência embarcada para trazer resultado. Só uma curiosidade, José, você já está operando no Brasil ou tem interesse de operar no Brasil? Operando, sí, tenemos una iniciativa que hoy día está más a nivel de investigacional. No estamos comercializando todavía, por lo tanto no hemos hecho todo el camino regulatorio, pero sí es algo en lo que estamos hace un par de años trabajando y generando evidencia y generando un tema investigacional de nuestra plataforma DART, y nos interesaría mucho en el mediano plazo estar en Brasil, que es un tremendo mercado, sobre todo comparado con Chile.
Ok, obrigado. Vander, vamos lá então. Eu sei que tu está ansioso aí para contar um pouco das tuas histórias na trajetória do empreendedorismo no Brasil, né? E também fazendo uma transformação no modelo de negócio, né? Querendo ou não, você está deixando de fazer com que o paciente vá e realmente, rapaz, ir para um laboratório, fazer um exame é uma jornada. Eu estou com 2 crianças em casa, tem que ter toda aquela história de sair cedo, 6 horas da manhã, para não pegar fila, para não sei o que, para você. É uma jornada. Então, receber isso em casa, com certeza. As vacinas das minhas filhas, ultimamente, têm feito tudo, absolutamente em casa, né? Com todo atendimento personalizado, com tudo que eu receberia lá na clínica, mas sempre precisar pegar um carro, colocar no Ego Baby, colocar no estacionamento, tirar, e, né? Aquela história toda. Vamos lá, meu caro. Me fala um pouco aí da tua trajetória. Nos fale, né? Desculpe. Lógico. Tem um professor meu que diz que de pediatria, que até ajuda muito a gente aqui na BIP, ele fala: quanto menor a criança, maior o trabalho. E isso é uma verdade. Para quem não tem filho, eu também tenho 2 filhos, são 2 meninos, e quanto menor você está com uma criancinha de 1 mês, 2 meses, você tem que sair, o tamanho da bagagem é muito maior. Imagina sair para... Estou com uma de 3 meses e acabei de ir no pediatra, tá? Eu vim correndo para cá porque eu estava no pediatra. Me solidarizo com você. Bem, e só fazendo um aponte com a minha última fala que você complementou na sequência, acho que você foi cirúrgico ali numa questão que é para o empreendedorismo em health no Brasil crescer, a gente precisava superar essa questão de você não ter insiders, de você não ter profissionais de saúde, aí médicos é apenas um deles, dentistas aqui também, bem representados. Então, assim, era fundamental que profissionais de saúde fizessem esse shift e começassem a aparecer no campo do empreendedorismo. Porque não é que seja uma obrigação, né? A gente tem cases aí de pessoas que não são formadas em medicina. Por exemplo, cito aí o Felipe Lourenço do iClinic, uma startup super bem sucedida, foi adquirida pela Afya. Ele é formado numa área de engenharia, de informática, de saúde. Então, no fim, é importante ter ali o que eu gosto de reproduzir aqui, que eu ouvi de um outro empreendedor, que é o Founder Market Fit. Muito se fala do Product Market Fit, lá do livro do Eric Rice, do Startup Enxuta. Mas pouco se fala do Founder Market Fit, que é a capacidade, essa legitimidade do wannabe entrepreneur, aquele que está pensando em ser empreendedor, mas com o setor que ele quer empreender. Então, por exemplo, tu é físico, bicho. As pessoas mais brilhantes do mundo são físicos, né? O Elon Musk é físico. Eu nunca entraria no negócio que envolve física, porra. Mesma coisa, eu nunca entraria no negócio de agro. Cara, pisei poucas vezes na minha vida numa fazenda e foi a turismo. Então, o que eu ia fazer no agrobusiness? Então, não tem essa de Midas que o cara é empreendedor e consegue fazer tudo dar certo. De fato, existe essa legitimidade, o fato desse olhar, o insider. Então, isso eu só queria conectar com sua última fala a respeito do que eu tinha dito anteriormente, que eu vejo o empreendedorismo em health agora crescendo, e esse é um dos pilares. Você tem mais gente de dentro do setor se tornando empreendedor profissional. E aí, ao fazer isso, eu vejo que começa a atrair também fundos qualificados. Porque a gente sabe que o Venture Capital é como se fosse um adubo para o empreendedorismo crescer. E você começa a ter, inclusive, fundos de Venture Capital que são especializados em health. Eu tenho a felicidade de ser investido lá pelo pessoal da DNA Capital, que é talvez o fundo, muito provavelmente o fundo com o maior entendimento de saúde globalmente, com escritórios no Rio, né, no caso em São Paulo, Brasil, né, e São Francisco, nos Estados Unidos, perto do Vale. Então, bem, você começa a ter empreendedores mais qualificados, VC, tendo na tese deles health, mas alguns até especializados em health, e isso, sem dúvida, faz ali o caldeirão começar a ferver. Ver uma pandemia que coloca o holofote em health, então por isso talvez que muita gente tem dito que health techs são as novas fintechs. E por fim, ainda na questão do médico fazer esse shift, médico, dentista, mas eu posso falar aqui do meu lado, né, filho de médico que sou, casado com médica, enfim, irmão de médico,
Eu posso falar que do meu lado aqui, essa questão do pleno emprego da saúde, do médico, realmente era uma barreira para ele abrir mão disso e empreender. E eu acredito muito naquela expressão que alguns falam que é burn the ship e outros falam que é burn the bridge. Mas assim, para empreender em saúde no Brasil, se você não entender que você tem que empreender como uma questão de vida ou morte e esquecer que você é médico, você pode voltar a dar plantão e ganhar o seu dinheirinho, tem que ser assim, cara, eu preciso dar certo como quem precisa pagar o aluguel às escolas da criança. E essa é a minha única solução. Senão você não consegue botar um business de pé em healthcare no Brasil. Bem, e falando ainda de desafios, eu quero fugir daquilo que já foi muito dito, que é o sempre que vem à cabeça, que é a questão do regulatório, né, quando se fala de health. Mas tem algo que no mundo em companhias de tech, a gente tem que falar sobre isso e de alguma forma isso precisa mudar com o tempo, senão o Brasil vai ficar para trás, que é o apagão de devs. Devs aqui, os software developers, né, os programadores, chame como quiser. O número de pessoas que o Brasil forma, habilita para ser desenvolvedores, mas não chega perto do que é necessário. Então, qualquer um aqui, ou que esteja nos ouvindo, e que vai ter uma empresa que tem uma base tecnológica, hoje tem muita dificuldade em conseguir bons devs, e uma vez conseguindo, de retê-los. Por quê? Vira o jogo do rouba montinho, porque no outro dia eu mandei uma mensagem de algum round incrível que o Nubank tinha feito, e aí eu mandei um print para um outro empreendedor, e a resposta dele foi, acabaram os devs no Brasil. Porque assim, você faz uma rodada maior, você tem mais poder de fogo, falta dev, você vai conseguir provavelmente atrair mais devs. Bem, e ainda tem a concorrência internacional. Com o nosso câmbio desvalorizado, né, nossa moeda desvalorizada, a gente começa a ter nossos desenvolvedores assediados por companhias pagando em euro e dólar. E como é que você segura isso? Então, existe um desafio para empreender como um todo no Brasil, que é o apagão de devs, e a gente precisa endereçar isso de alguma forma, senão o Brasil não vai conseguir ter ali as startups e as empresas que ele poderia ter, seja pelo tamanho de mercado, pela capacidade dos empreendedores que a gente tem no Brasil, que sabidamente, quando eu converso com fundos globais, eles sabem que o empreendedor brasileiro tem altíssima qualidade, até para sobreviver nesse ambiente aqui. Então eu queria destacar isso. E a questão do fundraising, porque, né, como foi mencionado aqui antes também, acessar capital é fundamental, e eu vejo que existe uma falta de conhecimento do empreendedor brasileiro, até porque o ecossistema de venture capital no Brasil é muito ainda iniciante. Existe uma falta de conhecimento da dinâmica de fundraising, como fazer isso de forma estruturada, de entender qual é o fundo certo para a tua companhia, no estágio que tua companhia está, no setor que ela atua. Entender que muitas vezes vai ter um investidor que vai te dar uma negativa e não é que ele não gostou da sua companhia, é que às vezes no mandato dele não está health, ou não está a geografia que você atua, ou não está o estágio, às vezes o cheque é pequeno, ele quer te encontrar lá na frente. Então entender isso, eu acho que a gente precisa, os empreendedores brasileiros precisam entender, navegar melhor nessa dinâmica de VC, vai melhorar para todo mundo, você vai ter matches melhores entre empreendedores e VCs. E eu digo isso porque eu sofri com isso lá no início, minha primeira jornada empreendedora foi 100% orgânica, né, com fluxo de caixa gerado pela própria companhia. Nessa segunda jornada empreendedora, eu tive que navegar com todos os prós e contras do Venture Capital, naturalmente existem, mas eu sinto que a gente tem uma oportunidade de falar mais sobre isso, de trazer, porque isso é mais natural para quem é da área de engenharia, de administração, economia, e nós, founders de saúde, precisamos nos habilitar, precisamos buscar conhecimento para diminuir essa assimetria e conseguir performar melhor. Então, só destaquei aqui alguns pontos que eu acredito que são importantes para quem quer empreender em saúde. Óbvio que o regulatório vai estar sempre presente, mas eu não vejo... Eu digo que o regulatório é difícil para mim, é difícil para o meu concorrente. Então, é a regra do jogo. É isso, acho que assim entrou aqui. Entrou, foi rapidinho. Vander, obrigado. Realmente essa questão da mão de obra aqui em Santa Catarina, aqui organicamente um ambiente de tecnologia e de inovação, né? Hoje nós temos mais de 5.000 vagas em aberto no setor. Já é desespero de algumas empresas, o dev, desenvolvedor sênior, até mesmo iniciante. A própria comunidade aqui catarinense, privada,
está criando mecanismos para criar desenvolvedores, para buscar isso em comunidades, buscar isso na escola, contraturno com aula de programação. Então existe um movimento robusto hoje aqui do setor, buscando qualificar gente, porque em algumas empresas realmente é questão de desespero encontrar desenvolvedor para poder fazer as suas respectivas entregas. E isso gera uma reação em cadeia, porque hoje, por exemplo, se a tua empresa recebe um investimento, 100 milhões de reais, 60 milhões de reais vai ser para contratar gente, entendeu? Para pagar mão de obra, para desenvolvimento, para mercado, para tudo mais, cientista de dado, o que for, entende? Onde é que tu vai encontrar, né? Então isso estanca o desenvolvimento. E outras coisas também acontecendo em cadeia no Brasil, a questão de subvenção econômica, que já há 10 anos basicamente não existe mais. Então, hoje o Brasil está basicamente digital, as suas health techs, poucas health techs estão no hardware, e a dependência do hardware também é um problema, né? O investimento em ciência e tecnologia caindo como se fosse um precipício, daí cadê as ideias, cadê a inspiração, cadê a motivação de se observar e querer empreender? Então, realmente, isso é preocupante. Caberia aqui uma outra discussão, que eu não vou dizer rica, né, mas muito pobre em cima disso, porque a gente estaria falando de redução de possibilidades, né? Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, queres falar alguma coisa? Não, só estava concordando. Acho que um pequeno delay. Tá, ok, então. E por fim, Valmor, acho que talvez um ponto que não foi mencionado aqui é entender que quem vai entrar em healthcare é uma indústria que, além de regulada, ela é um oligopólio no país. Então, se você pega, sei lá, hospitais, você vai ter 4, 5 grandes grupos, operadoras, mesma coisa, laboratório, mesma coisa. E entrar nesse tipo de briga é bem complicado. Então, um outro ponto de atenção, mas de novo, assim, isso aí, cada item desse cabe 1 hora de papo. Além dos líderes de mercado em sistemas de gestão que estancam a integração e colocam negócios que querem operacionalizar, né, numa espera longa que nunca termina, né? Bom, pessoal, mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Obrigado, Arthur, obrigado, José, obrigado, Vander, foi um papo rico, tá? Não poderia ser diferente com todas essas celebridades presentes aqui na mesa, tá? Parabéns pelos respectivos projetos, tá? Sucesso para todos vocês, espero que a gente se encontre em outros momentos falando daí de glórias, né? Obviamente cada um já tem a sua glória, mas podendo destacar o quão bom foi empreender na saúde e quais os resultados que cada um vai apresentar dos seus respectivos negócios. Agradecer mais uma vez Josier, Rodrigo, toda a galera do back-office aqui do FIS, né, a Flávia, seus colegas lá que fazem isso acontecer, não só nesse momento, mas durante o ano inteiro, tá? Então, muito obrigado a todos e até o FIS 2022. Tchau, tchau.